Amém? Você trouxe a sua Bíblia? Amém. Glória a Deus, nós estamos na série Reconstrução e hoje vai ser o último sermão da série Reconstrução. E eu queria que você pudesse aplaudir Jesus para a gente receber a pregadora dessa noite, amém? Dessa manhã. Eu sou fã dela, irmãos. Eu sou fã dessa mulher, meu Deus. Glória a Deus. Amém. Você crê que Deus fala através da vida dela também? Amém. Oh, o povo está crente. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou orar, vamos orar pela vida dela. Pai, nós te reconhecemos, ó Deus, como Senhor desta casa. E eu te abençoo. Eu te abençoo para que você possa ser uma voz para o nosso coração. Nós reconhecemos o Espírito Santo e o ministério do Senhor na tua vida. Fala ao nosso coração, Senhor, usa a tua filha, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, família. Graça e paz. Amém. Terrível estar aqui. Né? Algumas pessoas desejam este lugar mais do que tudo, mas eu confesso para vocês que não é fácil estar aqui. Mas é o Senhor quem nos capacita. E essa é a alegria do meu coração. Enquanto eu estava sentada ali, eu luto muito com os meus sentimentos. Não gosto de exposição, de verdade. Não gosto mesmo de estar exposta. E o Senhor falou algo muito precioso e meu coração encheu de alegria. Né? E o Senhor falou assim: você está com a sua família. Isso alegrou meu coração. E eu afirmo isso. É verdade, Senhor, eu estou no meio da minha família. Aqui estão os meus irmãos. E isso me dá força. Amém? Vamos então finalizar a nossa série de Neemias, onde nós estamos falando de reconstrução. Amém? Nós falamos no primeiro culto, eu acho que está alto para mim o retorno, é isso? Gente, eu não entendo nada de som, viu? Mas é que eu estou ouvindo minha voz bem alta assim. Parece que eu estou gritando. Tá certo ou tá errado? Aí, tá, você vai abaixando, entendi. Bom, então no primeiro culto nós falamos acerca de ser um agente de reconstrução, que foi quando Neemias ele foi chamado para começar uma grande reconstrução. No segundo culto nós falamos sobre aqueles que estão reconstruindo, eles sofrem oposição. Foi uma bênção esse culto, foi onde nós entendemos que se nós colocamos a mão para fazer algo, nós precisamos entender que não vai ser fácil, né? Não vai ser uma jornada de flores, não vai ser uma jornada bela, linda e maravilhosa, mas nós vamos ter opositores. Mas nós também aprendemos como se posicionar diante dessas oposições. E hoje nós vamos finalizar, e o título da mensagem se chama Reconstrução, é um retorno ao Senhor. E o retorno ainda continua alto aqui. Tá bom? Então, amém? Reconstrução é um retorno ao nosso Senhor. Precisamos entender que reconstruir é retornar ao nosso Deus. E eu separei 4 pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Queria que vocês já abrissem em Neemias, no capítulo 2. No verso 18, vai falar do ponto que eu gostaria de tratar com vocês. Ficou bom, muito obrigada. Vamos tratar sobre reconstrução, não se faz sozinho. Ali no capítulo 2, verso 18, vai estar falando assim, bem na segunda parte. Eu vou ler ele inteiro, mas o nosso foco é a segunda parte. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Aqui nós vemos que não é no singular a reconstrução, ela é no
plural. Neemias recebe a mensagem da reconstrução, mas ele entende que não se faz uma reconstrução sozinho. Ou seja, ele precisava de um povo, ele precisava das pessoas que tinham o mesmo coração que o dele. E o que nós entendemos? Que a reconstrução, ela não se trata de pessoas egoístas e individualistas. Às vezes nós queremos reconstruir coisas, tanto financeira, quanto casamento, quanto a educação dos nossos filhos, tudo. Tem coisas que nós queremos reconstruir e que às vezes nós queremos fazer sozinhos, com a força do nosso Senhor. Porque há em nós egoísmo, há em nós individualismo, há em nós aquele ser que sempre fala, ninguém faz como eu. Se não for eu ali pondo a mão, se não for eu ali falando, se eu não estiver ali, não acontece. Isso é uma postura individualista. Isso é uma postura egoísta. E pode ter certeza que aquilo que você está construindo, vai chegar uma hora que vai ter fim, que não vai permanecer. Porque reconstruir se trata de homens e mulheres que têm um coração disponível a compartilhar, a estar junto, a não fazer algo sozinho. Então nós precisamos entender isso, que a reconstrução, ela não se faz no coração de pessoas egoístas e no coração de pessoas individualistas. É melhor andar dois do que um. Amém? Às vezes é verdade que é só você que consegue fazer alguma coisa, mas o outro lado também consegue fazer algo. Então, irmãos, se você deseja reconstruir algo na sua vida, não faça sozinho. Quer andar mais longe? A gente brinca muito na corrida, gente. Vai soltar bastante coisa de corrida hoje, viu, gente? Mas é brincadeira. Mas é verdade isso. Na corrida, a gente sempre tem alguém que corre mais e o outro que corre menos. Mas sabe o que é legal? É que aquele que corre mais, ele entende que para ele chegar mais longe, ele precisa daquele que corre menos. E um puxa o outro. E ambos chegam juntos no final. Nós precisamos entender isso. A nossa geração, ainda mais pós-Covid, ela ficou uma geração individualista. Sabe? Uma geração onde está tudo separado, não faz nada em comum para a glória de Deus, mas faz algo para a glória de Deus, glorificando a si mesmo. Irmãos, é tão gostoso quando no louvor, a gente nem ouve a voz de quem está cantando, mas ouve a igreja inteira cantando. Não é tão maravilhoso isso? Porque nós todos se unimos como um só corpo. Foi isso que o nosso Senhor Jesus fez. Nem o próprio Cristo fez algo só. Mas o que ele disse? Que ele faz aquilo que o Pai disse para ele fazer. Nem o nosso Senhor Jesus foi individualista. Ele diz, eu e o Pai somos um. Isso é muito maravilhoso. Aí às vezes a gente pega, ouvindo isso, reconstrução não se faz sozinho. Tudo bem, nossa, é legal essa mensagem, né? Mas quando eu vou convidar as pessoas não aceitam fazer o que eu estou falando. Isso tem, gente, tem bastante gente que é assim. Aí a gente fica, não, mas eu estou fazendo porque não tem ninguém que quer fazer. Levanta aquela bandeira, aquela causa e fala, eu estou aqui porque ninguém mais quer fazer isso e por isso que eu faço sozinho. Tem dois motivos. Ou às vezes as pessoas elas são indispostas mesmo, porque eu nunca vi uma geração, desculpa os jovens, tão indispostas. Os jovens de hoje são muito indispostos. E também tem as pessoas que elas são insensíveis àquilo que você está falando. Existem esses dois tipos de pessoas. Mas existe um outro ponto, que é quando você não consegue comunicar aquilo que precisa ser reconstruído. Às vezes nós queremos que as pessoas participem de algo,
de um projeto que você recebeu até de Deus, ou você como um dono de uma empresa, você quer que as pessoas participem melhor do seu trabalho, do projeto, para que a empresa cresça, ou até mesmo de algo que Deus te deu. Nossa, Deus me deu isso, Deus quer que eu faça isso, e você quer que pessoas te ajudem, você quer que as pessoas entendam, que as pessoas participam disso, mas você não vê ninguém se envolvendo, não vê ninguém participando. Aí você, primeira coisa que a gente faz, olha, esses irmãos não vêm na reunião de oração, olha, esses irmãos não vêm na CDA, olha, esses irmãos, sei lá o quê. A gente começa a murmurar e a reclamar. Mas às vezes, o erro está na nossa comunicação, está na forma como nós apontamos, como nós explicamos. E se você não se comunicar, se você não anunciar o que você deseja reconstruir, não vai ser reconstruído. Olha só para vocês verem que interessante. No capítulo 8, no verso 3, olha só os zelos que eles tinham. Quando eles pegam a palavra e começam a ler. No finalzinho, na parte B, no final da parte B, vai falar assim, ó, que eles começaram a ler em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia. E lá no finalzinho vai falar assim, ó, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro. Lá no verso 8, vai dizer assim, ó, que leram o livro da lei de Deus, interpretando e o explicando. Então olha só, Neemias, Esdras e o sacerdote, eles fizeram de tudo para que as pessoas, após a reconstrução física, quando eles começaram a ler a Bíblia, e aqui existia um povo que estava ouvindo a palavra pela primeira vez, eles estavam lendo, ouvindo a lei do Senhor pela primeira vez. Os mais velhos receberam dos seus pais, mas ali havia uma geração nova que não tinha ouvido a palavra. Então qual era o desejo deles? Eu não vou só ler, mas eu preciso fazer com que eles entendam a palavra do Senhor. Então você precisa entender isso. Às vezes você quer reconstrução no seu casamento, quer reconstrução na sua vida, em áreas da sua vida, só que você simplesmente chega lá e fala, igual marido e mulher quando vai discutir, sai falando tudo quanto é coisa e no final não vira nada. Por quê? Porque realmente você não senta para que a outra pessoa entenda. Aí você pega e fala assim, mas eu não sei comunicar, eu não sei falar, eu não sei explicar. Houve um grande profeta que falou isso para Deus. Jeremias vai diante de Deus quando ele recebe um chamado, e ele fala, Senhor, eu não sei falar. E o Senhor fala assim para ele, o meu Espírito, eu falarei através de ti. Então talvez você tenha um problema de comunicação, e eu entendo perfeitamente, mas você tem um Espírito de Deus que habita dentro de você, que faz você comunicar qualquer coisa, que vai abrir a tua boca e vai te encher de palavras, de compreensão, de entendimento. Se nós formos olhar relatos de pessoas, de testemunhos, eu não lembro do nome de uma mulher, onde Deus havia chamado ela para pregar em um lugar, e era uma língua que ela não falava, e ela pegou e falou assim, Senhor, como é que eu vou lá pregar, eu não tenho nem tradutor. Queira você não acredite ou não, mas o Senhor diz para ela, entre numa sala, e essa sala tinha um monte de livros, e naquele dia Deus deu um dom para ela, e ela pregou e anunciou a palavra na língua que era necessário. Irmãos, eu e você fisicamente podemos ter muitas limitações e dificuldades, mas eu e você temos o Espírito de Deus que nos capacita em todo o tempo para reconstruirmos algo. Então nós precisamos parar com isso de ninguém me ouve, ninguém me entende, porque nós não vamos poder comparecer diante do nosso Senhor e ter essa conversa fiada. O nosso Deus não terá ninguém por inocente ou inculpável se Ele te der algo para você fazer. Mas lembre-se, sozinhos não vamos a lugar nenhum.
Não vamos. Se nós olharmos para o mundo lá fora, as grandes empresas, elas têm se perdido porque os seus pais que fundaram elas não têm mais para quem passar os seus negócios, porque os seus filhos não entenderam a mensagem do pai da empresa, do pai do negócio. Já viram isso? Uma grande empresa chegar ao fim, porque os seus filhos não querem, não desejam. Então, irmãos, busquem isso, a comunicação. O Senhor nos dá isso, amém? E o segundo ponto que eu gostaria de trazer: a oposição é contra todos os que creem, amém? Então a oposição não é somente contra eu, não é somente contra mim, mas é contra todos. Capítulo 4, verso 2. Aqui vai falar assim, aqui é uma fala de Sambalate, que ele pega e fala assim: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Você vê que Sambalate, ele não fala para Neemias somente. Ele manda a carta para Neemias, falando um monte de coisa. Olha, o que você está arrumando? Vem falar comigo, vamos nos reunir. Mas ele, quando ele vai atacar, ele ataca a todos. Não é um só. Não é somente Neemias que é atacado, mas é todos os que lutam. Às vezes nós temos muito esse pensamento, né? É só eu que sofro. É só eu que passo essa necessidade. É só eu que passo essa luta. Aí às vezes você vai conversar com alguém, a pessoa vira e fala assim: você não sabe, você não entende o que eu estou passando. Irmãos, pode ter certeza que todos, alguém neste mundo sofre do que você sofre. Alguém neste mundo tem a mesma luta que você tem. Porque todos nós que cremos em Cristo, nós temos luta contra o nosso próprio eu, contra este mundo e contra o diabo. Ou não, é só eu que tenho? Todos nós temos. Todos nós sofremos disso. Aí nós criamos uma fé vitimista. Uma fé de que, Senhor, céus, mar, só eu passo por isso, só eu passo por aquilo. É engraçado que quem faz algum tratamento lá no HC ou pode ver que lá tem um monte de gente. Se você acha que é só você que sofre de alguma coisa, eu te convido. Eu vou lá de vez em quando. Até vi o irmão lá esses dias, ele não me viu. Mas eu te convido para você ir lá, para você ver se você sofre tanto assim, né? E lá é muito interessante porque todo mundo para na fila de entrada lá, fica um monte de gente, muita gente. E aí dá as horas de entrar, eles dispersam todo aquele mundo, todo aquele povo, cada um por um balcão. Quando você senta no balcão da sua necessidade, da onde você deve ser tratado, você vai vendo que as pessoas que passam por ali há mais tempo, elas começam a conversar entre elas. Elas começam a criar relações entre elas. Por quê? Porque elas entenderam que elas não estão sozinhas, que elas têm necessidades comuns umas com as outras. Então nem a tua doença, nem a tua necessidade, ela é individual sua, mas existe alguém também sofrendo. Então nós precisamos entender que todos nós que cremos em Cristo Jesus sofremos oposições. Aí a pergunta é melhor eu ficar me vitimizando ou eu olhar para o irmão do lado e pensar: nossa, se eu também sofro algumas lutas, será que a Paula também sofre? Vou perguntar para ela: ô Paula, como é que está a tua fé? Ô Cris, como é que está a tua fé? Eu tenho filhos pequenos. Eu sei que uma mulher, um pai, uma mãe passa com filhos pequenos. E aí, eu vou viver a minha vida e não vou perguntar para minha irmã, para o meu irmão que está com filho pequeno: e aí, você está dormindo? Irmãos, nós precisamos nos compadecer. Judas nos orienta a lutar mutuamente pela fé um dos outros, a lutar em unidade.
Precisamos entender que o Covid, ele não só matou pessoas, mas ele aprisionou pessoas no individualismo. Ele colocou pessoas aprisionadas. Queira quer você não, existe pessoas nessa hora, neste momento, na sua casa assistindo um culto, porque elas estão aprisionadas lá. Elas não conseguem sair dessa prisão. E aí, você já parou para julgá-las? Ou você parou para ligar? Irmãos, senti sua falta. Ou tenho sentido a sua falta. Não tenho te visto. Posso te visitar? Posso orar com você? Já percebeu que você senta sempre no mesmo lugar da igreja? Poucas pessoas mudam de lugar. Já que você senta sempre no mesmo lugar da igreja, a pessoa que está do seu lado também sempre senta no mesmo lugar. Então você consegue ver se ela vem ou se ela não vem no culto. Você consegue olhar para o teu irmão mais próximo e ver se o semblante dele está bem ou não está. Irmãos, nós não gostamos de igreja escura. Porque a igreja escura não dá para você ver a face do seu irmão. Precisamos de luz e de clareza. Esse investimento que vocês viram aqui é para a glória de Deus. Não é só para sair bonitinho na mídia. Mas é para que você possa olhar a face do seu irmão. Para que na hora do louvor você olhar o teu irmão e falar assim: cara, o meu irmão precisa que eu esteja do lado dele neste momento. Isso é família. Isso é você entender e sair do individualismo e falar assim: oxe, não é só eu que sofro, mais alguém sofre comigo. Amém? Vamos para o nosso terceiro ponto, que o tempo está acabando. A palavra deve ser lida entre nós. Capítulo 8, verso 3. Quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se, como se fosse um só homem na praça. Todo o povo se juntou como se fosse um só homem. Eles se ajuntaram para algo maravilhoso e solene. Eles se ajuntaram para ouvir pela primeira vez, alguns deles, a palavra do Senhor. Imagina, você querer algo tanto, você saber que aquilo você trabalhou, que era o que eles fizeram, trabalharam em um trabalho que não era normal, era um trabalho onde um pegava pedra e o outro estava com uma espada na mão e o outro estava ali ajudando e guardando e protegendo. Esse foi o trabalho deles. E a recompensa deles, acabou o trabalho. O que nós vamos fazer? Vamos nos assentar para ouvir a palavra do Senhor. Reconstrução, irmãos, é você e eu assentarmos para ouvir a palavra do Senhor. Não tem como nós querermos reconstruir algo em nossa vida se nós não tivermos a palavra de Deus como fundamento. Olha que poderoso, eles fizeram tudo o que os seus braços podiam fazer, mas eles entendiam que o fim de todo o seu trabalho seria consumado com eles se assentarem para ouvir a palavra de Deus. E como nós negligenciamos isso, como nós trocamos isso muitas vezes. Nós, por coisa fácil a gente troca o ouvir a palavra de Deus. Estou falando para homens e mulheres espirituais. Não estou falando para as pessoas que não creem na palavra de Deus. Então, se você está aqui é porque você acredita que a palavra de Deus, ela tem um poder sobrenatural sobre sua vida. Ela tem um poder natural na tua vida, porque ela te instrui como você viver neste mundo. E isso é algo poderoso. E eles se assentam para ouvir como um só povo, como um só corpo.
Eu acho tão precioso quando tem uma mãe ou um pai lá no fundo. E irmãos, às vezes ele está cansado, porque a semana inteira ele está com o filho no braço, correndo para lá. E vem uma outra pessoa e fala assim: dá aqui teu filho. Eu seguro, senta lá, vai ouvir a palavra. Isso é tão precioso. Porque é um coração que está preocupado para que não só ele ouça a palavra, mas outra pessoa também ouça a palavra. E eles se assentaram como um só homem. Às vezes nós não conseguimos mais nos assentar. E quando você para de assentar para ouvir a palavra, quando você para de orar, quando você para de buscar, quando você para de adorar, quando você para de buscar o Senhor, o seu fim já é claro. Qualquer homem, qualquer mulher que você sentar e ouvir a sua história e a pessoa falar: olha, essa foi o momento mais difícil da minha vida, o momento que eu posso falar: olha, eu me desviei do Senhor, eu me perdi no Senhor. Essa pessoa não estava assentada, ouvindo o Senhor. Ela não estava assentada com as coisas do Senhor. Nós precisamos de verdade, irmãos, entender que precisamos, como diz Efésios 5, falando entre si, entre salmos, cantando e adorando. Essa é a nossa linguagem, gente. Hoje em dia, se você entrar numa empresa, você não sabe falar quem é crente lá dentro. É triste isso, irmãos. É horrível isso. Às vezes nós nos assentamos em rodas só de cristão, que a gente passa 10 horas conversando. Você não ouve falar nada de Deus. Cara, teve uma vez que nós tínhamos uma pessoa em comum, que nós descobrimos que ela fez um comentário que para nós foi felicidade, mas ouvir foi muito triste. Ela falou assim: eu não gosto muito de ficar com eles, porque eles só falam de Deus. E era crente. O mundo quer que você perca o prazer, mas uma pessoa que é cheia de Deus, jamais vai deixar de falar dele, de quem ele é, porque ele é vida para nós. Então às vezes você está com algum problema, com alguma dificuldade na tua casa, na tua família. Irmãos, faça igual esse povo, sente como um só homem, e ouça a palavra de Deus, sente como um só homem, e comece a orar, sente como um só homem, e comece a adorar o Senhor. Eu duvido, se você falar assim: ó, Senhor, venha neste lugar e nessa obra, mas se você tiver um coração realmente arrependido, que foi o que esse povo fez. Esse povo ouviu a palavra e eles começaram a chorar, porque eles falaram assim: nós não estamos vivendo isso. Nós vivemos até agora uma vida totalmente desviada da palavra de Deus, totalmente desviada daquilo que Deus propõe. E eles começam a chorar, a se desesperar. E aí vem Esdras e os sacerdotes falam assim: calma, hoje não é dia de choro e de lamento, mas é dia de alegria, porque o Senhor está trazendo vocês de volta. E nós precisamos entender, irmãos, Deus restaurou uma nação inteira. Deus trouxe um povo que estava cativo e restaurou eles. Eles não tinham nada. Às vezes você olha para o seu problema e você fala: eu também não tenho nada, eu não tenho esperança para isso. Deus, olha, essa conta está muito alta, não tem como resolver ela. Irmãos, esse povo não tinha nada, nada. E Deus restaurou eles. Você acha que Deus não pode fazer isso conosco? Você acha que Deus, Ele é um Deus só de histórias? Esse não é o meu Senhor. Eu não vivo isso com Ele.
E eu tenho certeza que você também não vai viver e não vive isso com Ele. Se Ele restaura uma nação inteira que para ouvir a tua palavra, Ele pode restaurar o seu casamento. Ele pode restaurar a sua vida. Ele pode restaurar tudo que você desejar. Amém? Capítulo 9. Verso 38. Vamos para o nosso fim. Reconstrução é renovar a aliança. Renovar a aliança, às vezes as pessoas olham e falam, nossa, que algo belo e bonito. Mas às vezes o renovo vem de algo triste, de uma situação difícil. Não só de uma aliança matrimonial, mas às vezes de uma aliança empresarial. Às vezes de uma renovação com o seu filho, com a sua filha. No verso 38, vai dizer assim, ó. Em vista disto tudo. O que é isto tudo? Tudo que ele leu no capítulo 9, do 1 ao 37. Eu não vou ler, mas eu recomendo, leia em casa. Aqui nós temos um resumo de tudo o que aconteceu, de Gênesis até esse momento. Aqui nós temos um resumo, onde vai falar tudo que o povo passou. E é tão interessante porque a reconstrução, ela vai trazer um arrependimento profundo. Eles começam a ler a palavra de Deus e eles caem em si, porque eles têm um entendimento, e eles falam, nossa, nós estamos errando contra o Senhor. E é tão profundo que aqui, ele vai falar, nesse capítulo 9, ele vai falar, Senhor, nos perdoa pelo que os nossos antepassados fizeram, nos perdoa pelo que nós estamos fazendo, e ele vai falar o que estava acontecendo. Ele vai falar coisas do tipo, Senhor, eles estavam no deserto, o sapato deles, o pé deles não inchava, o pé deles não cresciam. Eles vão falar dos milagres que Deus fazia. O Senhor os protegia com a nuvem de fogo de noite, de dia dava para eles sombra. Eles tinham fome, o Senhor dava comida. Eles tinham sede, o Senhor dava bebida. O Senhor abriu o mar, derrotou aqueles que vinham contra eles. E eles vão falando tudo isso. Vai falando, Senhor, o Senhor deu tudo para eles. E quando eles estavam felizes, eles se desviavam. Um alerta para nós. Reconstrução, irmãos, é em todo momento, feliz e triste. Aqui nessa oração ele vai mostrar que felicidade é um alerta para nós. Porque esse povo, em todo momento que eles estavam felizes, eles se esqueceram do Senhor. Já parou para pensar isso? Que os melhores momentos da nossa vida, às vezes, são os que a gente esquece de ler a Bíblia? Esquece de orar? Irmãos, em todos os momentos, nós precisamos. Existem nações que estão sendo perseguidas, filhos sendo entregues à morte por amor a Cristo. A nossa geração existe essa perseguição, ao meu ver, onde nós estamos muito bem, muito felizes, e nós achamos que nós estamos no Senhor. Mas talvez nós estamos como este povo, o Ocidente pode estar como este povo, feliz, mas sem Deus. E na hora que a gente abrir os nossos olhos, vai ser como este povo, vai ser levado cativo. Por isso, irmãos, não venhamos ser como eles. E é interessante que na leitura, não vai falar que isso aconteceu uma vez. Vai falar que aconteceu várias vezes. Deus vinha, tirava o povo da prisão, eles voltavam para o Senhor em arrependimento, passavam tempo, eles estavam como? Felizes, alegres, e eles logo se esqueciam de tudo que o Senhor tinha feito. Então a felicidade, ela é um alerta para nós,
porque até mesmo ela pode nos tirar da presença do Senhor. Às vezes você tem um projeto, às vezes você tem um negócio, às vezes você tem um ideal de família, onde você fala e planeja muitas coisas, mas observa isso: Deus está em tudo, o nosso Senhor está em todas as coisas, a palavra de Deus é o firmamento para todas as coisas, até nos momentos bons e tristes. Sei vocês, mas a gente, quando a gente viaja de férias, a gente vai até visitar a igreja, irmãos, porque a gente entende isso. Nós precisamos estar todo o tempo com o Senhor, precisamos ter isso no nosso coração. Esse povo, ele ouve a palavra do Senhor, e eles têm um arrependimento profundo, e quando eles se arrependem profundamente, eles restauram 3 coisas importantes. Eles restauram o casamento, que aí Neemias vai falar no final, acho que do capítulo 11 ou 12, ele pega e fala assim: será que nós não podemos olhar para Salomão, que casou com um monte de mulher, e isso foi a sua corrupção? Isso foi o que corrompeu o seu coração? Então eles olham a palavra de Deus, eles falam: precisamos restaurar o casamento. Reconstrução é restaurar o casamento, onde eles entendem que eles não poderiam estar com mulheres e se casar com mulheres que eram pagãs, assim também não poderiam dar suas filhas. Eles restauram isso, irmãos. Isso era algo que eles estavam vivendo, ou seja, vai falar de uma profundidade, vai falar que reconstrução e renovar a aliança é a gente olhar profundo, é a gente olhar para o nosso passado e ver o que deu de errado, e a gente falar: não dá para continuar assim. Eles restauram o sábado, eles restauram o descanso do Senhor. E restaurar este sábado para nós hoje em dia, não é a gente pegar e ficar lá: sábado eu não faço nada. Irmãos, não é isso. Jesus explica isso, muito precioso. Sábado é descanso, é descansar. Eles olham e falam assim: a nossa nação caiu também, porque nós não descansamos em Deus. Então você sempre vai cair, eu e você sempre vamos cair. Nós podemos fazer de tudo. Podemos buscar um tratamento para um problema, podemos trabalhar até não querer mais, podemos fazer todo o esforço, mas se eu e você não entendermos que precisamos descansar em Deus, não vamos ter solução. Precisamos entender, irmãos, que o fim é a vontade de Deus. Vamos ter atitudes, vamos ter oração, sim. Vamos trabalhar com toda a nossa força, sim. Mas nós também precisamos dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, se não é o Senhor, não vai adiantar o que eu estou fazendo. Vamos vigiar em vão, se nós não crermos que o sentinela, o verdadeiro sentinela, está vigiando. E mas nossa, Julie, é fácil o que você está falando. Não é fácil, não é fácil, porque o que eu estou cansada de ver pessoas que estão passando por dificuldades, e elas fazem de tudo. Não, eu vou fazer isso, porque vai dar certo. Não, agora eu vou fazer aquilo porque vai dar certo. Mas não consegue de verdade ter um espírito no meio do caos, parar e falar: Deus, é só o Senhor. Sabe o que o descanso faz em nossas vidas? Faz a gente se voltar para Deus. É isso que o descanso faz. O descanso fez com que esse povo voltasse para o Senhor. E às vezes você quer reconstruir algo, mas você só está trabalhando, e de verdade você não teve tempo para descansar, e não teve tempo para ver quem é que vai resolver o problema. Então precisamos entender. Capítulo 10.
no final do 39, o terceiro ponto que eles reconstruíram, que foi muito importante. Na minha Bíblia vai dizer assim, ó, isso é uma fala deles: não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Que era o que eles tinham feito, o povo antes dele. Não vamos negligenciar o templo de Deus. Essa foi uma das reconstruções que eles afirmaram. Aí eu pergunto, porque antes dessa fala, eles vão falar como eles não vão negligenciar. Eles falam que eles vão cuidar, que eles vão trazer as ofertas, disso e daquilo outro. Eles vão cuidar, eles vão se separar. Aí a pergunta é, e você? Tem negligenciado o templo do Senhor? Aí você pega e fala assim, eu estou cuidando do meu corpo, do meu templo. Ótimo. Mas e esta casa, a qual você diz que você é membro? Tem negligenciado? E aqui eu preciso exortá-los. Nós temos serviços nessa igreja e ministérios nessa igreja que estão precisando de pessoas. E isso foi uma das coisas que eles restauraram. Foi uma das coisas que eles entenderam que eles não poderiam deixar sem cuidar. Temos tantos serviços nessa igreja que carecem de pessoas. Aí você fala assim, mas eu não tenho dom, eu não tenho chamado. Você tem vontade? Você tem disposição? Isso é o que mais importa. Porque o dom e o chamado, ou a compreensão do dom e do chamado, a gente senta e faz igual eles. Te explica, faz você entender. Voltando ao nosso início. Então, irmãos, observa isso. Sentar, é muito gostoso. É muito bom você sentar e só ouvir a palavra. Mas este povo entendeu que renovar a aliança, eles não poderiam negligenciar a necessidade do templo. Não podiam fazer isso. Eles não podiam olhar para a casa do Senhor e falar, nossa, está apagada aquela luz. Mas está apagada por quê? Nossa, a porta tá arranhando. Mas por quê? Eles não negligenciaram. Às vezes você está aqui na igreja, você anda para lá e para cá, você vê coisas e você não faz nada. Você vê um copo no chão, que tem uns irmãos abençoados que bebe água e deixa copo e vai embora. Eu não sei como é que vocês conseguem fazer isso, me desculpa. Mas não sei. Eu entendo que às vezes a gente esquece, eu também esqueço. Mas viver esquecendo. Mas sabe qual que é o problema? É dessa geração que acha que templo é só isso. E é isso. E isso é o que eu vou levar para o Senhor. Isso daqui vai ficar, irmãos. Mas isso daqui é o que eu não vou negligenciar. É o que eu vou cuidar. Porque isso daqui, bem cuidado, é onde nós nos assentamos juntos. Como que nós podemos fazer isso? Como nós podemos tomar água e deixar o copo? Como que nós podemos sair arrastando cadeira e deixar as cadeiras arrastadas? Não dá, irmãos. Não dá. Se nós acreditamos que o Senhor vem neste lugar onde nós estamos, Deus vem desse jeito? Vocês acham que Deus não olha para tudo isso? Será que a gente pensa, Deus vai ver só eu fisicamente? Você acha que Deus não vai ver tuas vestes, tua roupa, tua postura? Nós não podemos negligenciar o templo do Senhor. Desculpa, irmãos, mas não dá. De verdade. Este povo, eles tiveram uma restauração profunda, porque eles olharam para si de verdade. E eles não ficaram com mimimi. Eles não ficaram com, Senhor me entende. Não vai ter isso, gente. Para de acreditar nisso. Para de acreditar que Deus vai olhar para você, para suas fraquezas eternas, e vai simplesmente te ter por inocente. Ai, filhinho, verdade.
Tadinho de você. Eu não te dei oportunidade para você vencer, né? Eu não fiz você ver o copo que o irmão esqueceu aí, né? Verdade. Irmãos, isso é sério. Este povo, eles reconstruíram a sua aliança, renovaram a sua aliança, entendendo que eles precisavam de restaurar o casamento. Alianças eternas. Casamento vai falar de alianças eternas. Que eles precisavam descansar, sabendo que só Deus poderia restaurar. E eles tiveram um zelo pelo templo do Senhor. Eles tiveram um zelo pela casa do Senhor. Este povo ouviu a palavra, eles tiveram um entendimento, eles se arrependeram, não só pelo que eles estavam fazendo, mas por tudo aquilo que fizeram antes dele. Isso é muito poderoso. Às vezes nós não conseguimos restaurar coisas na nossa vida, sabe por quê? Porque de verdade nós não tivemos um arrependimento genuíno. Às vezes nós queremos restaurar alianças, amizades, e nós ainda continuamos soberbos e orgulhosos. E o Espírito de Deus, Ele tem poder para restaurar isso. Irmãos, as maiores restaurações que eu vi de casamentos foram de homens e mulheres que, independente do que eles fizeram, foi de homens e mulheres que realmente se prostraram no chão e que entenderam que eles pecaram e que entenderam que eles erraram e eles se arrependeram profundamente. Se não houver um arrependimento genuíno, a nossa vida permanece do mesmo jeito. Nós temos Cristo, que é a palavra. Nós temos o Espírito que nos leva ao arrependimento. Então a mudança é só uma escolha. Nós precisamos compreender isso. Nós temos tudo. Este povo tinha a palavra de Deus e homens para ensiná-los. Você tem a palavra, você tem Cristo que já morreu por você. Você tem o Espírito de Deus que te leva ao arrependimento. Vamos nos colocar em pé. A reconstrução é renovar a nossa aliança. Talvez você está aqui nessa manhã e fala, mas eu preciso reconstruir o meu casamento. Glórias a Deus. Eu preciso reconstruir a minha empresa. Glórias a Deus. Eu preciso reconstruir o cuidado, o zelo com os meus filhos. Glória a Deus. Eu preciso reconstruir uma amizade. Glórias a Deus. Mas precisamos entender que a reconstrução tem que haver uma aliança com Deus. Às vezes você fala assim, Julie, eu fiz tudo o que você falou. Eu fui, eu trabalhei, olha, eu levei flores, eu me ajoelhei, eu chamei para conversar, eu fiz tudo para tentar reconstruir isso. Não está dando certo ainda. Este é o momento de você entender que precisa do Senhor. É só o Senhor. É só essa aliança. O povo, ele se junta como um só homem para fazer uma aliança com um só Deus. Precisamos, irmãos, entender isso. E eu gostaria de convidar vocês para este momento, para que você pudesse reconstruir uma aliança com o Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração? Amém? Que você nesse momento possa orar junto comigo. Naquilo que você deseja trazer a reconstrução do Senhor. Quer seja com seu filho, com sua filha, quer seja em uma amizade, quer seja em um negócio, quer seja em seu casamento, quer seja em um projeto que Deus tem te dado.
que seja em um chamado, em um ministério que Deus tem te trazido. Que você nessa manhã possa levantar um clamor em direção aos céus e fazer um renovo de aliança com o Senhor. Que às vezes você está aqui nessa manhã e fala: Deus, eu estou tanto tempo trabalhando naquilo que o Senhor me mostrou um dia. Eu estou tanto tempo lutando por aquilo que o Senhor abriu os meus olhos. Eu estou tanto tempo lutando pela minha família, pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu negócio, pelos funcionários, por essa amizade. Mas Senhor, eu não consigo. Eu já não sei mais o que eu faço. Então este é o momento de você levantar um clamor de arrependimento e falar: Deus, eu renovo nessa manhã a aliança com o Senhor, e eu faço contigo um tratado. Estes homens fizeram um tratado, irmãos. Eles escreveram com suas próprias mãos o acordo da aliança com Deus. Que venhamos escrever este tratado na tábua dos nossos corações. Oh Pai, eu venho diante de Ti, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, orar em nome de Jesus Cristo, que o Senhor renove as nossas alianças contigo, Pai. Nós nos colocamos, Senhor Deus, nessa manhã, para renovar a aliança contigo, Senhor. Clamamos a Ti, pedimos ao Teu Espírito Santo, que habita em nós, Senhor Deus. Abra, Senhor Deus, o nosso entendimento, faça-nos entender com clareza que só o Senhor, Pai, somente o Senhor pode ser o agente de tudo que nós temos feito em nossas vidas. Pai, nós Te pedimos, renova a aliança do nosso chamado, renova a aliança do nosso casamento, renova a aliança do nosso cuidado com os nossos filhos, ó Pai. Renova a aliança dos negócios que o Senhor tem nos dado, das nossas amizades, Senhor. Renova, Pai, a nossa aliança contigo. A nossa aliança contigo, Senhor. Oh, irmãos. Ah, irmãos. Que adianta todas as coisas dessa vida se não tivermos Cristo? O que adianta todas as coisas dessa vida? O que adianta você tocar bem? O que adianta você ser um bom empresário? O que adianta tudo isso se você não tem Cristo? Eu clamo para que você possa olhar para si e não seja um homem e uma mulher egoísta, orgulhoso, que entende que está bem. Cristo seja tudo, porque é tudo que o Pai pode nos dar. Tudo. Nós podemos perder todas as coisas, todas as coisas podem ser destruídas, mas a fé em Jesus, ela não pode ser destruída. Talvez seja isso que você precisa reconstruir nessa manhã. Seja a tua fé, irmão. Irmãos, nós não vamos levar nada deste mundo. Este mundo não terá nada de nós, mas ele terá diante do Pai homens e mulheres à imagem do seu Filho. Talvez você está passando por uma dificuldade, por um problema, e a única solução
você chamar Cristo para a sua vida de verdade. Irmãos, Senhor Jesus, nós te pedimos mais de ti, Pai. Mais de ti, Pai. Em nome de Jesus. Aleluias. Aplaudimos ao Senhor. Eu vou construir a vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Que estão fazendo compromisso com Cristo. Eu vou construir a vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh, Jesus, nós nos comprometemos. Nós nos comprometemos com o Senhor, mas também nos comprometemos com o seu corpo. Se comprometer com o cabeça é se comprometer também com o corpo. Não nos vale nos comprometer com o cabeça, como ouvimos aqui, essa palavra nos ensina. Nós também nos comprometemos com o corpo. Nós nos comprometemos uns com os outros. Nós nos comprometemos com esta casa. Nós nos comprometemos com aquilo que envolve, que constrói, que edifica. Desde as coisas pequenas às coisas grandes. Então nesta manhã eu quero te convidar a dizer assim comigo, antes que eu dou a bênção final: Senhor, eu me comprometo como o Senhor, como cabeça da igreja, mas também eu renovo uma aliança com o seu corpo, que é a sua igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito seja com toda a igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe seu domingo, sua semana. Sexta-feira, Olive Tree, às 19h30. Você que ainda, eu não fiz ainda a inscrição, ainda essa semana, até terça, quarta, dá para você fazer. Amém? Deus abençoe.